Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Louvando sempre a Deus por essa rica e feliz oportunidade que o nosso eterno Pai tem nos dado. Amém? E desta feita, externo nesse momento a minha gratidão ao El Shaddai, o Deus do meu louvor, ao nosso Deus, por essa rica e feliz oportunidade. E a mesma, e nessa mesma proporção também queremos agradecer aos nossos companheiros, ao nosso irmão, nosso amigo Edgar, também a cada comentarista, a cada participante desta tão gloriosa obra, que é o meu, o seu, o nosso leitura diária. Estamos felizes, né? Pois, se Deus assim nos permitir, domingo, dia 29 de agosto de 2021, estaremos estudando a lição de número 9, o reinado de Joás, né? Ou de Joás, desculpe, meus amados irmãos. O texto-áureo da nossa prezada lição em apreço, está em Provérbios, capítulo 3, versículo 3 e 4, que nos diz a seguinte expressão: Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Glória a Deus. A verdade prática de nossa prezada lição ou lição em foco diz assim: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nesta lição de número 9, começamos na segunda-feira com a citação do nosso leitura diária, Provérbios, capítulo 16, do versículo 20 ao 22, que diz a seguinte expressão: Quem confia no Senhor e aceita a sua palavra encontra a vida. Glória a Deus. Ainda no nosso leitura diária na terça-feira, Salmo 1, verso 1, diz assim: Bem-aventurado aquele que não se ouve maus conselhos. Glória ao nome de Jesus. Quarta-feira, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11. O Senhor nos orienta a nos mantermos firmes na fé e na justiça. Glória a Deus. Quinta-feira, ainda estudando nossa leitura diária, Provérbios capítulo 13 e o versículo 13. A esperança para os que ouvem e obedecem os sábios conselhos da palavra. Glória a Deus. Na sexta-feira, Romanos capítulo 15, versículo 4. A Bíblia é a base para se manter a constância e a esperança. Glória a Deus. E no nosso comentário, que é dia do sábado, dia 28 de agosto de 2021, que tem a seguinte temática, o seguinte tema: a unidade contribui para o amor e a paz. E para embasar essa expressão, na segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo à igreja que estava ali na cidade de Corintos, ou aos Coríntios, como nós citamos, que diz a seguinte expressão: Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sedes consolados, sede de um mesmo parecer, viver em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Para falar de unidade, nada mais do que interessante esta expressão que o apóstolo Paulo cita à igreja que estava ali naquela cidade rica, naquela cidade portuária, naquela cidade importante, para falar da unidade, viver sede de um mesmo parecer. Unidade fala de sentimento comum, né?
de vontade conjunta para fazer a obra, e todos nós sabemos que cada um de nós, particularmente, como membros do corpo, né, que é Cristo, a cabeça, né, nós, como esses membros, onde opera o mistério de Deus, né, a igreja de Cristo, que é o corpo, temos essa diversidade de membros, porém guiados pela cabeça em unidade para a glória de Deus, o Pai, né? E a lição ela vai falando de uma forma muito importante para nós, de uma forma bem expressiva, quando nós vamos encontrar aqui o reinado de Joás, né? Aquela criança que teve ali uma oportunidade dada por Deus, e nós vamos encontrar algo muito importante na vida de Joás, né? Que foi o cuidado de Deus, pois diante daquela tragédia, né, onde aquela rainha manda matar os seus irmãos, né, a sua parente consegue escapar com aquela criança, né, e faz com que ela fique refugiada até o tempo oportuno, né, até que Deus ele usa Joás, né, aos 7 anos de idade. Diz aqui, quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia, né, para o empossar o legítimo rei. Glória a Deus. E interessante, né, que essa criança, ela, pelo fato de ter uma idade ainda muito nova, né, aos 7 anos de idade, mas ali sob a tutela daquele sacerdote, aquele homem de Deus, aquele homem que conhecia a Deus, né, ele guiou, orientou aquela criança e ele se fortaleceu, né? Quando seguimos os preceitos da palavra de Deus, encontramos a paz, né? Como no nosso leitura diária aqui nós vimos na glória ao nome de Jesus, né? Nós vimos em Provérbios, na segunda-feira, Provérbios capítulo 16, versículo 20: quem confia no Senhor e aceita a sua palavra encontra a vida, encontra a paz, encontra o favor, né? Encontra as misericórdias de Deus. E aquela criança, né, durante a vida daquele santo homem de Deus, guiada e orientada por ele, aconselhada por ele, diz o texto na Bíblia que aquele monarca reinou durante 40 anos, né? E foi um reino estabelecido porque ele fez várias reformas em Israel, né? E a Bíblia faz questão de dizer que ele andou nos caminhos de seu pai Davi, né? Observe, meus amados irmãos, como é importante, né? Para um homem, para um servo de Deus, né? Andar no temor do Senhor. Como um homem temente a Deus, né? Ele destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo a renovar o seu templo, né? E a despedaçar as imagens, os altares, e a refazer a aliança com Deus, né? E durante aquele reinado daquele rei, né, daquele monarca, durante a sua liderança, é claro que como nós já enfatizamos, né, diante daqueles conselhos daquele santo homem de Deus, do sacerdote Joiada, nós vamos ver que Joás, ele foi fortalecido, seu reino foi se edificando, porque quando a base da administração é a Bíblia, é a palavra de Deus, é os conselhos, é a orientação do santo de Israel, né? A prosperidade, a paz, ao amor, né? E exatamente nesse contexto que o nosso comentário do nosso leitura diária vai trazer para nós, meus irmãos, né? A unidade, ela contribui para o amor e a paz. Estarmos unidos, sermos um, né? Nós vamos encontrar uma passagem interessante no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Que a palavra de Deus diz que eles tinham tudo em comum. Eles estavam ali juntos no partir do pão, nas orações, em toda a alma havia temor. Isso fala de unidade, né? Isso fala de
estar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Para que haja crescimento, né, a unidade ela vai contribuir para o amor e a paz. Né? Eles não suportavam saber que entre alguns irmãos havia necessidade, porque o texto diz que ele vendia suas propriedades e repartia com aqueles que tinham necessidade. Eles comiam pão com singeleza, né? Com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela unidade ela é tão tremenda que Deus, né, opera de uma forma maravilhosa quando há unidade, quando há amor e, é claro, né, como recompensa ou como objetivo alcança-se a paz, né? Uma paz duradoura, uma paz que nos garante regozijarmos, uma paz que nos garante estar seguros em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E foi exatamente, né, meus irmãos, sobre esse vislumbre, sobre essa ótica que Deus usa aquela criança, não é? Através dos conselhos que o sacerdote Joiada passara para ele, mediante na Bíblia, mediante no livro da lei, mediante na palavra. É muito importante quando o homem, quando a mulher de Deus, ele orienta alguém, quando ele aconselha alguém segundo a palavra de Deus, né? Por isso que nessa lição de domingo nós vamos aprender algo tão importante, né? Na lição, observe que no primeiro período, né, quando Joás ele seguia as orientações dos conselhos do sacerdote, né, enquanto esse ainda vivo, o seu reino cresceu, se edificou, prosperou, mas nós vamos ver que mais na frente, né, ele terminou saindo da vontade de Deus, e é claro que como consequência, né, vem a justiça de Deus, vem o juízo, e nós entendemos que acontece, nós entendemos, né, visualizamos na lição que acontece aquilo como veio acontecer na vida de Joás. Mas que Deus nos ajude, meus amados irmãos, que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre nossas vidas, né? E que nós possamos desfrutar aquilo que Paulo aconselhou os irmãos lá na igreja em Corinto, na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 11. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos, né? Regozijai-vos e sedes perfeitos, né? Sedes também consolados, sede de um mesmo parecer, né? Fala de unidade, viver em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. É importante saber, né? Que quando nós estamos fazendo a obra de Deus alegre, né? Regozijando-nos, alegrando no Senhor, né? Quando estamos fazendo unânimes de um mesmo Espírito, glória a Deus, né? De um mesmo parecer, como diz o apóstolo Paulo, vivendo em paz, o Deus de amor e de paz, Ele, aleluia, será conosco. Amém? Ele é contigo. Amém, querido professor? Amém, prezado aluno, prezado ouvinte? Que Deus abençoe, que Deus continue com as suas mãos santas estendidas sobre nossas vidas, né? E que nós possamos continuar, né? Observando primeiro a importância, né, de, ao tomar as decisões ou antes de tomar as decisões, consultarmos a palavra de Deus e ver a importância do conselho, né? Você, professor, que tem esta sublime missão de estar ali trazendo uma palavra de Deus para a vida de um aluno, trazendo norte, né? Sabendo que o conselho, quando tem como base, por base a Bíblia, a palavra de Deus, ele é bem sucedido, né? A paz das nossas vidas. Amém? Então que Deus abençoe, que Deus continue abençoando a vida de cada um dos servos de Deus rica e abundantemente, né? A verdade prática da lição diz assim: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário é necessário abandonar, né, todo tipo de idolatria e confiar inteiramente em Deus. A unidade, ela contribui para o amor e a paz. Estarmos juntos, né? Como corpo, estamos unidos para a glória de Deus. Eu quero deixar aqui as nossas considerações finais, nosso abraço para o nosso irmão, nosso amigo Edgar, para cada comentarista, que Deus continue abençoando a tua vida ricamente. Por você, professor, tenha uma boa aula, né? Que
nesse domingo aí, onde vamos estar estudando a lição do número 9, 29 de agosto de 2021, seja de bênção para a tua vida, né? Seja de paz, amém? Que Deus continue abençoando cada um dos nossos amados irmãos. Espero em Cristo que Deus nos conceda outra oportunidade para estarmos juntos em mais um comentário do meu, do seu, do nosso Leitura Diária. Que Deus abençoe. Um abraço do vosso irmão em Cristo, Jorge Araújo.